muito bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor, aquela palavra que Deus tem para os nossos corações, porque cada dia Deus quer falar às nossas almas, falar aos nossos corações. E feliz é aquele que não perde culto, porque vai sendo edificado fortemente na palavra do Senhor. E nós sabemos que a nossa força espiritual, ela é tudo. O nosso conhecimento, a nossa vivência com a palavra do Senhor é tudo na nossa vida espiritual. Vou pedir aos amados que se coloquem em pé e sigam aí no telão ou nas suas Bíblias, João capítulo 21, versículos 15 ao verso 17. A palavra do Senhor, escrita por João, o evangelista, diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Que o Senhor abençoe esta palavra. Os irmãos queiram assentar-se. Meus amados irmãos, o nosso tema desta manhã é as interrogações de Jesus sobre o amor de Pedro por ele. E a minha pergunta é: como que anda o seu amor por Jesus? É muito importante nós aquilatarmos o nosso amor pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia dentre os mortos. E permaneceu por 40 dias aparecendo aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Nesses 40 dias, ele apareceu às mulheres, próximo ao sepulcro. As mulheres foram privilegiadas, né, com o aparecimento de Jesus depois de ressuscitado. Ele aparece primeiro às mulheres, quando elas vão ao sepulcro. Por 2 vezes aos discípulos, estando eles em sala fechada. Apareceu aos discípulos que iam para o caminho de Emaús. E depois apareceu aos discípulos quando estes tinham voltado às lides de pescarias lá do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Os discípulos talvez tinham desanimado. O Senhor apareceu 2 vezes, depois não apareceu mais. Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, apareceu aos discípulos que estavam em salas fechadas 2 vezes, e não apareceu mais. E aí, os apóstolos foram para a região da Galileia e foram pescar, voltaram à pescaria. E João, evangelista, descreve os fatos assim: estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, outros 2 de seus discípulos, praticamente todos estavam lá. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar.
Respondeu-lhe: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, a noite toda, nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus apareceu na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Eles estavam lá no mar, talvez uns 100 metros da praia, estavam voltando, sem pescaria. Responderam-lhe: não. Disse ele: lançai a rede à direita do barco. E eles lançaram. Jesus diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles, fundamentados na palavra de Jesus, lançaram as redes. E pegaram tantos peixes que não podiam puxar a rede para dentro do barco por causa do grande número de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: Senhor, quando, pois, disse ali a Pedro, Senhor, quando, pois, João disse a Pedro, é o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se com a túnica, porque estava despido, lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam distantes da terra, sendo cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Imaginem a praia, Jesus, o peixe assando, o pão ali. Aí Jesus disse para eles: trazeis algum dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousaram perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantes peixes. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me como estes? Ama-me ou mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Essas questões, este questionamento de Jesus soa muito também aos nossos ouvidos. Como se o Senhor estivesse perguntando para nós, por 3 vezes, se nós o amamos. E nós precisamos, talvez, falar como Pedro disse: tu sabes todas as coisas. Você é capaz de falar isso para Jesus? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo? Você pode falar isso?
Porque Jesus verdadeiramente sabe todas as coisas, sonda os nossos corações, a profundeza da nossa alma. Ele sabe se você está aqui por causa dele ou se por qualquer outro motivo que não seja esse. Então, o certo é que nós estejamos sempre na casa do Senhor por causa do Senhor da casa, Jesus Cristo. E como o amor, meus irmãos, e principalmente o amor de Jesus é algo extraordinário e transcendente, ele é transcendente à esfera do mundo terreno, achamos por bem meditar nesta manhã, fundamentados no texto em epígrafe, sobre as interrogações de Jesus sobre o amor de Pedro por ele. Então, em primeiro lugar, a primeira interrogação: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Agora nós podemos relembrar, meus irmãos, o cenário desse questionamento, o cenário no qual estavam inseridos os apóstolos, a pessoa de Jesus, o mar de Tiberíades, a praia, a pesca milagrosa, o peixe sobre o fogo, o pão e o convite do Senhor para comerem com ele o peixe que estava assado e os outros peixes que ainda seriam assados. O temor dos discípulos, aquele sentimento, porque ali estava Jesus ressuscitado, algo que nós não podemos imaginar bem como era a visão deles da pessoa de Jesus. E eles estavam ali com um temor no coração. Podemos imaginar esse quadro e vislumbrar também o grupo dos apóstolos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos que não são descritos aqui, que estavam ali. Eles assentados, talvez em algum barranco próximo ali da praia, marginando a praia, ou mesmo sobre a areia da praia, e o Senhor distribuindo a eles pedaços de peixe e de pão. E ali eles todos juntos fazendo aquela refeição ao ar livre de manhã, sob a brisa e o vento do mar, juntamente com o Senhor Jesus. Deve ter sido um momento maravilhoso, indescritível. E é nesse contexto que o Senhor Jesus interroga a Pedro. E na sua interrogação, ele ressalta a intensidade do amor que Pedro deveria ter por ele. O Senhor diz para Pedro: amas-me mais do que estes. E os irmãos sabem por que Jesus questionou Pedro dessa maneira? Porque Pedro sempre liderou os apóstolos. E é assim mesmo. O reverendo pastor tem que amar ao Senhor mais do que os irmãos. Supostamente, através desta palavra de Jesus, ao grupo. Porque nós percebemos aqui pela descrição que praticamente estavam os 11 lá na praia, no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E Pedro era o líder do grupo todo. E Jesus pergunta então para Pedro: amas-me mais?
o seu amor é mais intenso por mim do que os outros. Porque certamente quando o amor de algum deles pudesse fracassar, Pedro teria amor para ajudá-lo a manter-se em pé e juntamente com Jesus. Meus irmãos, essa pergunta mais profunda proferida por Jesus, e que Pedro deveria dar a resposta naquela hora, e o apóstolo Pedro, ele responde ao Senhor. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não disse: tu sabes que eu te amo mais. Mas ele falou: tu sabes que eu te amo. Certamente, um espírito ético, um espírito de confraternidade no coração de Pedro fez com que ele não respondesse a Jesus dizendo: eu amo mais do que estes. Pedro apenas responde ao Senhor: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E a resposta, esta resposta do apóstolo Pedro a este primeiro questionamento foi certa e segura, considerada a natureza original do termo amor usado pelo Senhor Jesus, meus irmãos. Neste primeiro questionamento, aqui, o Senhor usa, ao lhe perguntar se o amor dele era amor devotado, um amor devotado a Jesus. O termo indica um amor de devoção mesmo, um amor devoto. No texto desta questão, o termo amor empregado por Jesus foi o agapau. Esse termo agapau, do grego, que significa amor inteligente, amor consciente e, sobretudo, amor com propósito de vontade própria. Entende como que é? Eu quero amar a Jesus e eu amo o Senhor. Eu sei porque eu estou amando ao Senhor. Nós devemos saber. Jesus é o Senhor da glória. Jesus é aquele que entregou-se por nossos pecados. Nós temos que ter consciência destas coisas e saber que o Senhor Jesus é merecedor do nosso amor. Foi nesse sentido que Pedro responde ao Senhor a esta primeira pergunta, onde Jesus a complementa com a frase: mais do que estes. O Senhor usou esse termo, certamente no intuito de que o apóstolo respondesse a ele de forma que ele sentisse de que natureza era o amor do apóstolo por ele. Então Jesus usa esse termo para, diríamos assim, mexer com o sentimento de Pedro, com o amor de Pedro. O que o Senhor queria era saber exatamente se ele amava a Jesus conscientemente. Porque, meus irmãos, há milhões de pessoas que aparentemente amam a Jesus, mas elas são religiosas e buscam a casa do Senhor apenas para as coisas que elas precisam. Não buscam a casa do Senhor pelo Senhor da casa, pelo amor que deveriam ter a Jesus. O Senhor Jesus está questionando a Pedro com esta força para que sentisse verdadeiramente o amor de Pedro por ele. Qual era o tipo do amor, que natureza era o amor que Pedro dispensava a ele? E respondeu que o amava utilizando o termo grego filéu, que envolve em seu sentido a afeição calorosa, natural das emoções, e um amor mais pessoal e efetivo. Os irmãos lembram-se do nome do filho de Saul, que era muito amigo de Davi? Quem lembra? Jonas.
Jonatas. Esse amor entre Davi e Jonatas, aquela amizade, uma amizade de correr risco de vida. Então Pedro responde a Jesus usando este termo filéu, amor de amigo verdadeiro, amor de alguém que é capaz de entregar a vida pelo seu companheiro. Então nós vamos ver que Pedro responde a Jesus à altura daquilo que Jesus realmente queria ouvir da parte dele. Jesus queria entender se Pedro verdadeiramente era aquela pessoa maravilhosa que estaria ao lado dele, independente da sua presença ou não. Em segundo lugar, a segunda interrogação de Jesus a Pedro foi esta: Simão, filho de João, amas-me? Aqui o termo é substituído o nome de Jonas por João. Aí há alguma discussão teológica a respeito desse momento em que Jesus substitui, provavelmente, Jonas e João teriam algum vínculo. Diz: Simão, filho de João, amas-me? Meus irmãos, após o apóstolo Pedro responder ao Senhor que o amava, utilizou-se, segundo as Escrituras do Novo Testamento, o verbo filéu, que, como já dissemos, envolve a afeição calorosa, natural das emoções, um amor mais pessoal e afetivo. Mas, mediante esta resposta, o Senhor Jesus torna a interrogar o apóstolo Pedro, utilizando-se do termo que expressa o amor inteligente, com propósito, através da mente e com origem na vontade da pessoa que ama, o agapau. E o apóstolo torna a responder o Senhor utilizando o termo filéu, que expressa, como já vimos, o amor que envolve a afeição calorosa, natural, das emoções, amor pessoal, afetivo pela outra pessoa. Então o Senhor usa um termo grego para interrogar, Pedro usa o outro por duas vezes. Então nós vemos aqui que Jesus queria mesmo sentir o amor que Pedro tinha por ele. Como dizer assim, olha, vamos tirar tudo que tem no coração deste homem para verificarmos se verdadeiramente ele pode continuar a liderar. Por quê? Porque o Senhor ia ascender aos céus. O Senhor ia deixar os 11 juntos, sob a liderança do apóstolo Pedro. Então não foi por acaso esse encontro de Jesus lá no mar de Tiberíades. O Senhor sabia que eles estavam lá, que eles foram lá para pescar, que agora estavam desanimados da missão que eles tinham recebido enquanto Jesus estava com eles ainda. Eles estavam, na verdade, fracassando quanto à missão a que deveriam dar continuidade. Pedro, que era o líder, foi o que convidou os demais para voltarem à pesca. Vamos deixar tudo que nós aprendemos com Jesus, vamos deixar para lá. Vamos deixar os ensinamentos que ele nos deu para seguirmos à frente, transmitindo a sua mensagem. Vamos para o mar, vamos pescar, vamos ganhar o nosso pão. Dá-nos a impressão que o Senhor deu ali uma reprimenda, não apenas a Pedro, mas a todos os demais discípulos que estavam lá no mar da Galileia. Por quê? Passaram uma noite toda sem pescar nada. Aí veio a demonstração de que eles não tinham força alguma
poder algum. E já imaginaram se eles continuassem a teimar sem a presença de Jesus a pescar, eles iriam morrer de fome. Não iriam pescar nem para comprar alguma coisa. Mas eles estavam lá no mar, eles foram pescar, simbolizando um abandono ao ideal de Jesus, e liderados por Pedro. Então, este questionamento do amor feito por Jesus não foi algo acaso, que de repente Jesus achou por bem aparecer lá na praia e chamá-los para uma refeição e dizer a eles: olha, em meu nome, joguem a rede à direita. E Pedro diz: em teu nome eu jogarei, lá no outro texto do Evangelho. E eles pegaram 153 tão grandes peixes que ia romper a rede. Era muito peso sob o nome de Jesus, para que eles entendessem que o poder não era deles. Meus irmãos, nós também precisamos entender, com essa lição de Jesus, que o poder não é nosso, mas o poder é de Jesus. Se nós lançarmos a rede, em nome de Jesus, a rede voltará cheia. Mas se nós formos pescar, sem, na verdade, trabalhar este aspecto do poder do Senhor nas nossas vidas, nós vamos voltar com as redes vazias. Vamos voltar com fome e decepcionados. Imaginem uma noite toda trabalhando no mar para pescar, e chega bem pela manhã, não tinham pego coisa alguma, estavam voltando. E nós sabemos que na beira da praia não dá peixe. A 100, 150 metros da praia, não dá peixe, meus irmãos. Mas ao nome de Jesus, eles fizeram uma tão grande pescaria, uma tão grande quantidade de peixe, para reforçar os corações deles, porque Jesus tinha um diálogo muito forte com o líder deles, que era Pedro. E por isso o Senhor, então, questiona a Pedro quanto ao amor que ele deveria ter por Jesus, porque a partir do comando de Pedro, das iniciativas de Pedro, daquilo que Pedro falasse aos demais apóstolos, é que iria dar continuidade à pregação do Evangelho. Nós devemos lembrar que no dia em que o Senhor Jesus foi se despedir deste mundo para ir para os céus, para ascender aos céus, mais de 500 pessoas estavam lá. Porque os apóstolos, após este encontro com Jesus, eles se animaram e disseminaram os ensinos e certamente falaram que o Senhor dissera a eles que eles deveriam ir ao monte aonde ele deveria se despedir. E lá então o Senhor faz-lhes a promessa do Espírito Santo. Não lhes deu o Espírito naquele dia, mas o Senhor diz a eles: recebereis o Espírito, o poder do Espírito que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles tiveram que esperar ainda, em esperança, o dia do derramar do Espírito. E se não houvesse uma atitude firme e segura, certamente, meus irmãos, que eles não permaneceriam juntos, unidos, até chegar o momento de receber o Espírito Santo, o qual agora impulsionaria a obra e os manteria juntamente com Jesus. Então, o Senhor testa o amor de Pedro. Será que agora eu vou deixar vocês e vocês vão voltar à pescaria? E Pedro deveria, então, declarar verdadeiramente a intensidade do amor
que ele tinha pelo Senhor. Porque não era apenas uma resposta, como muitas vezes nós damos a alguém que nos pergunta: você me ama? Eu te amo. Mas os atos, aquilo que nós fazemos, não mostra o amor. Há necessidade, verdadeiramente, que quando a gente disser que ama, as nossas atitudes, o que nós fazemos, Deus demonstre o amor. Por isso o Senhor usa o agapau, esse termo que pede da pessoa uma demonstração de profundo amor, de sentimento, de vínculo com a outra, de não separação nem divisão, de unidade mesmo. É o questionamento de Jesus para com Pedro. Então, Jesus pergunta a Pedro, interroga o apóstolo, utilizando-se do termo que expressa amor inteligente e com propósito através da mente, com origem na vontade da pessoa que ama, o termo agapau. E o apóstolo torna a responder ao Senhor, utilizando-se do termo filéu, que expressa amor, como já vimos, amor que envolve afeição calorosa, natural das emoções, amor pessoal, afetivo pela outra pessoa, esse amor que identifica os verdadeiros amigos. Não é? Porque um amigo, esse termo amizade, amigo, no estrito sentido da palavra, é como se fosse verdadeiramente uma pessoa só. Quando eu tenho um amigo, eu estou disposto a morrer por esse amigo, a compreender esse amigo, a fazer tudo conforme a nossa amizade determine. Não há divisão, não há separação. Então, Pedro responde a Jesus com o termo filéu. A terceira interrogação: Simão, filho de João, amas-me? Nessa terceira interrogação de Jesus sobre o amor com o qual o seu discípulo Pedro o amava, ou deveria amá-lo, o Senhor Jesus utiliza-se do termo utilizado por Pedro nas duas respostas anteriores. Desta vez, ao perguntar a Pedro se Pedro o amava, o Senhor utiliza o verbo filéu, que, como já vimos, implica num amor de afeição pessoal, naturalmente calorosa e emocional, de caráter afetivo. E o apóstolo responde ao Senhor utilizando-se mais uma vez desse mesmo verbo filéu. Então, o Senhor Jesus usa duas vezes o agapau, esse amor intrínseco, e Pedro responde com o amor filéu. E na terceira vez Jesus usa o termo filéu e Pedro responde com o mesmo termo filéu do amor. Meus irmãos, observemos que esse diálogo entre o apóstolo Pedro e o Senhor Jesus foi um diálogo muito forte, no sentido do envolvimento de um discípulo com o seu mestre. Aqui, o mestre Jesus, o Filho de Deus, questiona Pedro diante dos demais apóstolos sobre a afeição que Pedro tinha pela pessoa dele, que deveria ter pela pessoa dele. Certamente que o Senhor desejou que o apóstolo Pedro entendesse que amá-lo era algo muito mais profundo do que amar uma outra pessoa simplesmente. Mas que para amar a Jesus, como requer a sua pessoa divina, deveria ser um amor praticamente sobrenatural. Um amor que sobrepuja todas as coisas, que nós temos exemplo desse amor nos cristãos de todos os tempos. Desde o início
do cristianismo até aos dias de hoje. Na Idade Média, em que havia uma grande perseguição sobre os verdadeiros crentes, muitos morreram da guilhotina por causa da sua fé em Jesus. Nos primórdios, Roma queimou crentes publicamente, entregou-os aos leões, e muitos dos crentes ali se colocaram à disposição da morte por causa do nome de Jesus. Muitos irmãos foram presos, outros ficaram livres, sabe o que fizeram? Foram se entregar às autoridades, dizer, nós somos cristãos também, para morrerem. Não era pedido de libertação, eles se entregaram para morrer. Era este amor que o Senhor Jesus estava desejando sentir através do seu questionamento ao apóstolo Pedro. E nós sabemos que Jesus sentiu uma resposta positiva do apóstolo Pedro quanto a esse desejo. E certamente o Senhor quer receber de todos nós uma resposta positiva nesse sentido do nosso amor por Ele. Isto é, amar a Jesus a qualquer preço, a todo preço. Aquilo que vier contra nós para nos impedir de amar e de viver Cristo em nossa vida tem menos valor do que o Senhor para nós. É isso que o Senhor quis transmitir a Pedro, que a todo e qualquer preço, o amor de Pedro por Jesus deveria estar acima de qualquer dificuldade, de qualquer problema. Então nós sabemos que esse amor deveria ser um amor praticamente sobrenatural, um amor tão forte que sobrepusesse o temor da morte. Em síntese, um amor semelhante ao amor do próprio Jesus pelos seus. Amor esse que o encorajou a entregar a sua vida pelos seus amigos. Vejam aí João capítulo 15, verso 13, diz assim, ninguém tem maior amor do que este. Não está no telão, irmãos, é para o irmão consultar a Bíblia mesmo. Então, João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Os irmãos percebem que Jesus questiona a Pedro com base no exemplo dele, do próprio Jesus, do amor que Jesus tinha pelos apóstolos e pelos pecadores de um modo geral. Esta verdade tem sua substância confirmada nestes pronunciamentos de Jesus. Primeiro, que está lá em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E em sua oração no Getsêmani, em Mateus 26, 39, diz o texto lá, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Reiterando-se mais uma vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Meus irmãos, o Senhor, por amor aos pecadores em geral, Ele sabia da gravidade da morte de sua pessoa como filho de Deus. Mas Ele disse, eu tenho que tomar esse cálice, Senhor, seja feita a tua vontade. E isto por amor a todos nós, a todos os crentes, a todos aqueles que já tinham se salvado e aqueles que iriam se salvar em Cristo Jesus no futuro. Também,
A ideologia de Jesus quanto ao ser digno dele requer um amor de renúncia. Diz ele em Mateus 10, 37 e 38, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O amor com tal valor, o apóstolo Pedro não tinha mostrado ainda por Jesus. Pedro ainda não tinha mostrado até aquele momento este naipe de amor, esse tipo de amor, esta qualidade de amor demonstrada pelo próprio Jesus aos seus. Embora fora o apóstolo que liderava os seus irmãos, o colegiado apostólico, ele houvera dito ao Senhor que o amava desta maneira requerida por Jesus, mas não foi capaz de demonstrá-lo na hora em que deveria ter demonstrado. Por isso Jesus o questionou lá na praia. Como eu disse aos irmãos, não foi ao acaso. Pedro precisava ter sido questionado por Jesus, sim, antes da ascensão de Jesus, porque Pedro teria a responsabilidade de conduzir os demais apóstolos dali para frente. Vamos ver o que aconteceu antes. Lucas capítulo 22, versos 31 a 33. Simão, Simão, disse Jesus, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Olhem bem, Pedro, o próprio Jesus está alertando a Pedro quanto ao amor de Pedro por ele. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha lá, que era o amor requerido por Jesus, era este. Que Pedro quisesse ir com Jesus até a morte, se for necessário. Mas olha o que aconteceu. O apóstolo, na hora crucial, ele negou que conhecia Jesus por 3 vezes. Não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. O amor de Pedro por Jesus, naquela oportunidade, lhe houvera falhado. Agora, o Senhor testa com suas interrogações a Pedro. Quando Pedro falou para Jesus, falou politicamente. Sabe o que é falar politicamente? É falar e não fazer. É falar e não agir. Pedro, nesse momento, ele fala com Jesus, não, eu vou contigo até a morte, porque Jesus estava à beira de ser preso e crucificado, meus irmãos. Não, eu vou contigo até a morte. Mas o que aconteceu com Pedro? No teste mínimo, ele falhou. Ele negou Jesus por 3 vezes. Então agora, na praia, depois de ressurreto, antes de ascender aos céus, Jesus testa esse amor de Pedro agora. Através daquelas interrogações, o Senhor quer verificar quanto amor por ele, aquele amor que Pedro deveria ter por ele, por fim, definitivamente. Pedro responde ao Senhor com uma afirmação categórica dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Agora Pedro está chamando a natureza divina de Jesus, a onisciência.
a onisciência. Você sabe o que é isto? É que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos corações. Pedro agora está chamando isto. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu tenho consciência de que tu sabes que eu agora te amo verdadeiramente. Então, meus irmãos, o nosso amor por Jesus deve ser um amor sincero. Não pode ser um amor de interesses, como nós vemos hoje. Um monte de gente indo para as igrejas para ganhar dinheiro, para ficar rico, para não sei o que lá. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chama para amá-lo de todo o nosso coração, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que enche o vazio dos nossos corações em quaisquer circunstâncias que nós possamos viver. Em qualquer tipo de vida onde nós estivermos, a presença de Cristo enche os nossos corações. Quando você busca o Senhor, Ele entra no seu coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está aqui para nos confortar, para encher a nossa alma, para abençoar o nosso ser, não para encher o nosso bolso. Porque a promessa de Deus para essa finalidade já existe. E os irmãos conhecem. E nós sabemos. A palavra do Senhor nos diz, com clareza: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ame a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Esteja presente para receber os ensinamentos do Senhor, e as demais coisas Deus providenciará para a sua vida. Amém, amados? Nós temos que entender o porquê do questionamento de Jesus a Pedro, a partir do nosso próprio amor por Jesus. Pedro diz: tu sabes todas as coisas, Senhor, porque tu sondas a minha alma, tu és presente em meu ser, tu sabes que eu te amo. Amém, meus irmãos? Deus quer, o Senhor Jesus quer que você diga para Ele isso: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Não estou aqui por causa de riqueza, por causa de cura, por causa de nada. Deus faz todas estas coisas, meus irmãos. Mas não são os motivos pelos quais devemos estar na presença do Senhor. Estar na igreja de Jesus é pelo amor que nós temos a Jesus, em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sejam sábios, inteligentes. E saibam que o Senhor não falha na tua vida. Ele não falha. Se você amá-lo de todo o coração, de toda a tua alma, Ele não falhará na tua vida. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer que você esteja com Ele, que você o ame de todo o seu coração, e as demais coisas Deus dará a você. Pedro respondeu como se tivesse penetrado na mente de Cristo e conhecido o seu pensamento. Pedro tinha certeza de que o Senhor Jesus sabia que agora ele o amava completamente como filho de Deus. Amém, meus amados? Vamos encerrar a nossa mensagem. Vamos concluir. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes, amados, que depois do teste do olhar de Jesus para Pedro, após a negação deste, o teste feito por Jesus para que Pedro confirmasse para si mesmo o seu amor para com o Senhor,
foi o teste mais forte. Mas Pedro, após este evento, do questionamento de Jesus, se ele o amava, demonstrou sempre seu profundo amor pelo Mestre, de maneira tal que, segundo a tradição, quando os romanos foram crucificar Pedro, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então o crucificaram de cabeça para baixo. Como nós aplicaríamos essa mensagem nos nossos corações? Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, adultos, jovens e crianças, ame a Jesus com esse amor intenso, sensível e poderoso, que o resultado da soma do amor agapau com o amor filéu, que é a soma dessas duas naturezas de amor. Por isso que nesse diálogo de Jesus com Pedro, nós temos na língua grega esses dois termos, o agapau e o filéu. O amor ágape, o amor maior. O amor filéu, o amor intrínseco de amigo, daquele que morre pelo outro. Que nós tenhamos por Jesus este amor, a ponto de ser necessário, se for necessário, entregarmos a nossa vida pelo Senhor. Mas eu quero apelar aos corações, meus irmãos, apelar ao seu coração, a você que está aqui ouvindo a palavra nesta manhã. Você, meu irmão, minha irmã, ainda não tem em você o amor por Jesus, que seja tão forte que leve você a testemunhar dele perante amigos, colegas e desconhecidos. Você ainda ama Jesus superficialmente, porém hoje o Senhor está questionando a você como questionou a Pedro. O Senhor está utilizando-se destes termos, nesses dois sentidos do verbo amar. E se você não estiver podendo responder, como o apóstolo Pedro respondeu na terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Se você tem dúvidas que o Senhor Jesus sabe no coração dele, que você o ama ou não, eu desejo orar por você, para que você alcance a graça de amar a Jesus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Se há alguma dúvida ainda do seu amor por Jesus, se talvez no seu coração você veio aqui buscando qualquer outra coisa que não seja a graça de Cristo na sua vida, eu quero orar por você. E se você está sentindo assim, eu vou pedir que todos os irmãos fechem os seus olhos agora. Lá na galeria aqui embaixo, feche os seus olhos. Aqueles irmãos que sentem um pouco fraco quanto ao amor que tem por Jesus, coloquem as suas mãos no sinal de fé. Eu vou orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu intercedo neste momento como ministro seu, Senhor, por estes nossos irmãos e irmãs, ó Deus, que ainda não tinham firmados profundamente nos seus corações o verdadeiro amor por Jesus, que de hoje em diante, Senhor, eles possam dizer ao Senhor: tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, e assim, Senhor Deus, firma pelo teu Santo Espírito este amor na vida dos teus servos. Ó Deus, abençoa-os desta maneira, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos,